Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, nós damos início à parte 6 do sermão profético. E nós já sabemos que, por causa do tamanho desse trabalho, ele foi dividido, a princípio, em 11 partes. Provavelmente teremos a 12ª. Relembrando os nossos encontros anteriores, nós já estamos chegando na metade do sermão profético, onde a gente vai dissecando versículo por versículo, e nós vamos explicando aquilo que já damos conta de entender e buscando em outras passagens da Bíblia coisas que vão nos ajudar a entender melhor aqueles versículos em particular. Na vez anterior, nós paramos aqui, quando disse assim: portanto, quando virdes a abominação devastadora, que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo, compreenda. Foi assim que nós paramos a última vez e dissemos várias interpretações que eles davam, as mais importantes, e resolvemos ficar com aquela profecia de Nossa Senhora de La Salette, quando em setembro de 1846, ela se referiu à abominação desoladora nos lugares santos. E, a nosso ver, fica mais fácil compreender essa passagem que já foi tão discutida por muitos e muitos estudiosos do nosso mundo. A abominação nos lugares santos, a abominação nas religiões. E é claro que aqui nós não vamos generalizar. Por quê? Porque nós temos que respeitar as exceções. Quando nós falamos, de um modo em geral, nos referimos à maioria, mas não são todas. Embora seja hoje o fato bem patente, aos olhos de todo mundo, que não há quem vá contestar que a desolação está acontecendo dentro de várias igrejas dos homens. Igrejas montadas pelos homens. Porque a palavra igreja, como nós entendemos hoje, não é a mesma palavra igreja que eles entendiam na época de Jesus. A palavra igreja vem do grego, eclesia. Eclesia significa assembleia. Então, quando ele se dirige, lá no Apocalipse, quando ele fala assim, as cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor, lembram? Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, não tem? Não eram igrejas como nós entendemos hoje. Eram assembleias. Então, o que, de um modo geral, as igrejas, assembleias, as formas de religiosidade dos homens, o que ela é hoje em dia? O que as religiões, principalmente aqui do nosso mundo ocidental, O que as igrejas dos homens de hoje estão lentamente se transformando? Lembra aquele pedaço, aquela passagem em que o Cristo chega em frente ao templo de Jerusalém e, simbolicamente, ele sai quebrando tudo, derrubando tudo que era barraca, lembra? Que estavam fazendo mercado na casa de Deus. Nós vemos hoje o lugar abominável, a igreja, de um modo geral. Ela se tornou um lugar abominável porque a gente pode encontrar de tudo, menos o verdadeiro amor a Deus, menos a verdadeira caridade. Faz-se muita beneficência, mas muito pouca caridade. E é diferente. Menos o verdadeiro amor, é difícil encontrar. O amor ao próximo, o verdadeiro respeito, a verdadeira moral. O que vemos nas igrejas dos homens de hoje é que muitas delas passaram a ser assim, um ponto de discórdia, estimulando os seus adeptos a matar, lutar, deturpando as leis, Outras como ponto de diversão, como qualquer outro ponto de diversão, um botequim de festas. Aí mercadejam tudo, frango, leitões, tudo. Muitas delas são lugares de disputas políticas internas. Disputas essas que são recheadas de egos hipertrofiados, E mostrando, muitas delas, uma hierarquia, como se fosse uma coisa militar, Entende? Existe aquele o que é mais acima, o que é melhor, o que é mais chefão. Quer dizer, nós costumamos levar para as religiões os nossos erros mundanos. Aí cabe perguntar,
Aonde está hoje aquela fé que move os montes? Aonde está, em qual religião nós vamos encontrar a esperança que consola sendo pregada aos seus membros? Onde hoje vamos encontrar, nas religiões dos homens, a caridade verdadeira, que une uns aos outros, que sustentam o seu rebanho, ou os seus fiéis, ou os seus seguidores, não importa o nome que a gente dê. Onde estão as religiões, as igrejas de hoje que amparam e que estimulam a massa popular a se elevar? Aonde estão? O que nós vemos hoje, e isso é no mundo todo, gente, são tráficos de dogmas. E todas as religiões do planeta têm seus dogmas, não é? Não é só o tráfico de missas, não, é o tráfico de cerimônias, tráficos de batismos, tráficos de casamentos, tráficos de nascimentos, tráficos de bênçãos, tráfico de exorcismos e até tráfico de mortos. Como nós vivemos num país em que a maioria é católica, quando nós perdemos um parente, a gente sabe a dificuldade que é, não é? Como nós gastamos, né? Então, tudo virou o quê? Mercadoria. Tudo se vende nas religiões dos povos. Tudo se mercadeja nas igrejas dessa Babilônia que vivemos hoje. Se vende desde 70 virgens, que é a promessa lá no paraíso, né, do Islã, até um lugarzinho no céu. E quem vende, eu asseguro, não é dono daquele lugar para vender. Até porque o céu não existe. Ele é um estado de espírito dentro de nós. Agora, a verdadeira melhoria interior, sem aquela máscara externa, a imortalidade do homem. Nós somos imortais. Não com o corpo, mas em espírito. A comunhão das almas e dos santos. Tudo isso aí, desapareceu no credo. Na nossa religião, por exemplo, ocidental, surgiu aquela figura, né, do diabo, não é? Que o diabo foi um ser criado pela imaginação do homem, gente, porque a ideia da criação do diabo era trazer medo. Como diz o Haroldo, né, o medo é a fé mais, vamos dizer assim, a mais inicial, é a mais primitiva. A causa da fé é o medo. Então, ele tomou força, não é? Porque se criou. É como se a divindade, ela perdeu para o diabo, né? É como se o inferno tivesse engolido o céu. E nós vemos hoje uma falta de vontade de raciocinar, porque não há uma crença real, não há uma fé, não há uma fé racional, porque é tão diferente a fé da crença, não é? Não há fé, porque a cegueira, quando a gente tem uma fé cega, ela gera o quê? Os preconceitos. Então, a gente não está vendo nas religiões de hoje a verdadeira vontade de se melhorar os próprios membros que pertencem àquela igreja. Porque é muito mais cômodo, eu participo da cerimônia ou do ato, não importa o nome que se dê, eu chego ali fora, eu sou o mesmo, eu não me esforço para melhorar. Então, para a massa do povo de um modo geral, tudo na nossa existência carnal termina com a morte, né? Porque foi retirada a esperança dos nossos corações, porque tudo acaba, rapaz, morreu, acabou. Para dar um exemplo, a Igreja Católica, por exemplo, ela proclamou assim, pulvis est in pulveris reverteris, ou seja, tu és pó e ao pó tornarás. Ora, então o túmulo passou a ser o quê? A última palavra da vida. Então eu só existo entre o berço e o túmulo. E o pior, ainda falaram assim, espíritos que vales não redite, ou seja, os mortos não retornam. Então é uma existência só. Nossa, que é muito difícil, né? Você matar um elefante com a espingardinha de calibre bem pequeno à distância, né? Só uma. Então, eis aqui, gente, a abominação nas religiões, um sinal certo desse final dos tempos. Por quê? Porque o sinal fica dentro do coração das pessoas. Elas aceitam essas inverdades e seguem cegamente.
Então, a desolação e a abominação preditas por Jesus estariam imperando no nosso lugar santo. Aonde é o nosso lugar santo? Nosso coração. É o nosso templo maior. É o que nós podemos de maior ofertar a Deus. É o nosso templo interno. Como diz Nelta de Souza, a mais alta de todas as capelas. É aqui que eu me deixo contaminar. E nas religiões de hoje, o que nós vemos? Um prolongamento de todos os defeitos do passado com a intolerância religiosa. Nós aqui nunca estimulamos, eu não me lembro de a gente estimular nenhuma intolerância religiosa, mas nós sofremos a intolerância religiosa, como espíritas, com certeza. A presença dos falsos profetas, que Jesus tanto bateu nisso, tanto advertiu a gente, não é? Cuidado com os falsos profetas. A gente já falou sobre isso no início, nos encontros anteriores. Hoje nós vemos na mídia, porque tudo que acontece hoje a gente fica sabendo rápido, né? Então, na mídia nós vemos líderes religiosos metidos em orgias. Aí aparece na internet, aparece na televisão. Representantes religiosos metidos em escândalos sexuais. Representantes religiosos metidos em escândalos financeiros. Se candidatando a cargos políticos. Gente, política do mundo dos Césares. Quando a função deles é ligar aquela gente que lhes segue a Deus e não lutar pelo poder dos homens. Então, deixam de dar a Deus o que é de Deus e começam a dar a César o que é de César. E aqui no nosso mundo ocidental, esse aumento, mas é um aumento muito grande, porque como nós temos na nossa Constituição brasileira a liberdade de ter a religião que quiser, outros países também têm. E nesses países, o aumento das igrejas amoedadas tem sido assim grandioso, espalhando por aí. Como se Deus precisasse do nosso dinheiro para gerir o mundo. Há religiões também em que a abominação da desolação está nela. Quando? Quando elas fomentam essa violência. Tem religiões que fomentam, estimulam, até o suicídio. Já tivemos tantos casos, não é? Em termos de mediunidade, existem médiuns que se beneficiam da boa-fé das pessoas e utilizam esse talento, mas para interesse próprio. Quem aqui nunca viu? Dona Fulana traz o seu marido em 3 dias, fulano de trás, faz o seu negócio crescer lá, o seu emprego, seja o que for, não é? Benefícios materiais, cultos para ganhos do mundo dos homens. Portanto, a abominação nas religiões é por causa da perda da função de religare. Porque religião vem de religare. Religare é religar. A gente só religa aquilo que foi desligado. Nós nos desligamos de Deus. Esse é o pecado original. Aí nós temos que voltar para ele. É a religião. Quando tivermos voltado para ele, não vamos precisar de religião nenhuma. Então, essa função de religar das religiões se tornou um escândalo perante o templo do nosso coração. O templo, que é o nosso coração, que é uma verdadeira abominação. A abominação nos lugares santos. A abominação nos lares, na família. Hoje nós temos acesso à informação demais. Então, nós sabemos que há um aumento de assassinatos de pais pelos filhos. Assassinatos de filhos pelos pais. Assassinato entre irmãos. Não é verdade? Toda hora a gente está vendo isso na televisão. Parece até gol da Alemanha contra o Brasil, Toda hora, toda hora. Hoje nós vivemos um excesso de divórcios e de separações. Nunca se casou tanto aqui nesse mundo ocidental, no Brasil então, mas também nunca se separou tanto. E a maioria de nós aqui conhece alguém que já disse algo semelhante assim: não, eu vou casar, se não der certo eu separo. É ou não é verdade? Não é assim que as pessoas pensam hoje? Não é? Você está em qual casamento? Rapaz, eu perdi a conta, não sei se eu estou no 8º ou no 9º, não é? Então, dentro dos lares, dentro da família, existem esses escândalos. Existem escândalos dentro da família e desvios sexuais dentro dos lares. Está havendo uma mudança. É uma abominação no lugar santo. Está havendo o quê? Uma desvalorização do conceito cristão de família.
Não é verdade? Nós não estamos vendo isso no dia a dia, gente. A presença do alcoolismo na família, a presença das drogas. Quanto já fez mal, não é? Quantas famílias já foram destruídas por causa do álcool e agora com as drogas, não é? E o pior, não é só dos filhos, mas também dos pais. Quantos pais usam droga e se embebedam e chegam em casa bêbados, dando exemplo maravilhoso aos filhos, não é? É causa de violência. Casamentos múltiplos. Irmãos de vários pais ou várias mães, por exemplo. Ah, não, fulano eu tenho 5 filhos. A mulher falando, um de cada pai. Aí o homem fala, rapaz, eu tenho 5 filhos, um de cada mulher. Quer dizer, eles são irmãos que têm o mesmo pai, mas a mãe de todo mundo é diferente. Irmãos que têm a mesma mãe, mas os pais, cada um é diferente. Como se monta um conceito cristão de família nesses patamares? E os pais são os grandes culpados do mau exemplo. A intolerância. A intolerância do jovem, eu até consigo entender. Mas a intolerância dos pais, não. Porque sempre houve, quando muda a geração, sempre há um conflito. Não é verdade? Quem é mais idoso tem que saber entender o mais jovem, né? Por isso ocorre o afastamento voluntário de muitos membros de uma família. Então, muita gente foge da família porque se sente superior aos membros da família ou porque se sente inferior aos membros da família. Ela não se dá com ninguém da família. Nós conhecemos casos assim, não conhecemos? Gente que abandona. Cadê? Falou, rapaz, pegou a mala, foi embora no mundo, nunca mais vi. A quantidade de suicídios que estão ocorrendo dentro das famílias. Aí o mundo vem, tá certo? E traz para nós a baleia azul. Bem recente. Estimulando os jovens, que são massa moldável ainda, a se suicidarem. Todo mundo ficou sabendo da baleia azul. Por quê? Por causa de uma arma poderosa nas mãos das trevas, chamado celular. Então, o celular, o que a gente faz? Quantas mães vocês conhecem que fazem isso? O filho é pequeno, está lá chateado, chorando, irritado, aí você vai dar o celular para ele com um joguinho para ele ficar quieto. Dá um tablet. Aí ele fica lá quietinho, brincando. Você vai, uma família sair para almoçar, está lá o pai, a mãe, os 2 filhos, cada um no celular, não se conversam entre si, todo mundo teclando com alguém virtual. O casal sai para jantar, está lá, fez o barulhinho do zap, é mais importante do que essa pessoa que eu digo que amo, que está na minha frente, jantando comigo. Aí a gente vai ver lá, o filho lá, está lá no zap. Tá não, gente, está entrando na baleia azul, a gente não sabe de nada, porque nós nos acomodamos a dar para eles o celular. É mentira isso? E só vem coisa boa pelo zap? A abominação nos lugares santos, a abominação nas escolas. A escola é o lugar santo, porque santo é tudo aquilo que eu posso oferecer a Deus, ou que me aproxime de Deus. E nós vemos no nosso mundo aqui, ocidental, a gente vê também em outros lugares do mundo, o descaso dos governantes em relação à educação. Nós somos um dos piores países, por exemplo, o Brasil, né, em matéria de qualidade de educação. A venda de drogas, a venda de armas, até de armas, gente, nas portas das escolas. Hoje, das escolas, e isso não é só nas escolas públicas, não, nas escolas particulares também, há formação de verdadeiras gangues. Gangues se formam para fazer o quê? O bem? Não. Para agredir, para ameaçar os colegas, ameaçar outros grupos. Hoje se ameaça os professores. Quem é professor aqui sabe. O aluno tirou uma nota ruim, foi reprovado, seja lá o que for, a família vai em cima, é do professor, não é em cima do filho, não, é o professor, é o culpado. Estou mentindo? Não é? O assassinato de alunos pelos próprios alunos. Não é bastante comum isso? Até em países mais desenvolvidos, como a América do Norte, não é? Os alunos entram, pegam uma arma e saem matando os coleguinhas. Os estupros que ocorrem dentro das escolas, sejam particulares, ou então nas proximidades, né, quando o pessoal vai sair do colégio, da escola, né, para ir para casa. Nós vemos hoje um vandalismo dentro das escolas. Esse vandalismo, quebrando o banheiro, quebrando tudo, o patrimônio comum é de todo mundo.
É ali que eu vou adquirir cultura para eu vencer na vida, mas não importa, eu vou quebrar, porque é da minha índole quebrar. E a gente vai entender isso mais na frente por quê. Afinal de contas, há um descaso total, há um desrespeito total, há uma abominação nesse lugar santo. As abominações dos lugares santos, a abominação nos corações, meu templo maior, meu mais precioso altar. A idolatria que hoje se faz ao bezerro de ouro, a adoração ao poder, a adoração à fama. Quanta gente se submete a qualquer coisa ridícula para ter momentos de fama. Quanta gente, basta ligar, Big Brother, a Fazenda, essas coisas que não levam a nada, só levam a gente para o lodo. Se submetem a tantas coisas tão... a gente não pode dizer que é animalesca, que seria um desrespeito aos animais, compreendem? Mas umas coisas tão bárbaras, tão primitivas, que não bate com o nosso nível de desenvolvimento, gente. Então, hoje se faz uma luta, até se mata pelo poder, a adoração pela forma física do corpo. No nosso mundo ocidental se botou na cabeça que eu tenho que ter um corpo bonito, eu tenho que ser gostosão ou ela gostosona, não é assim? Aí elas vão e eles vão, principalmente os jovens, não é? E os adultos também vão, muitos. Encharcados de vaidade, vão para a academia, passam lá 3 horas por dia malhando, para ficar o quê? Gostosão. Mas não perdem 10 minutos de oração ao nosso Pai Celestial. Só dão valor à carcaça. O que está por dentro não tem valor nenhum. Hoje nós vivemos nos nossos corações, essa é a abominação pior, é a adoração do supérfluo, não é? Eu estou com um celular assim, é o último tipo, mas se é um mais novo agora, ele passa a roupa, ele lava, eu vou comprar esse, vou falar para minha mãe, não sei o quê, e briga para comprar um celular que tem uma coisinha de nada a mais, talvez a tecla de a cor diferente, pelo amor de Deus. Esse consumo excessivo, essa ideia que nós levamos ao nosso coração, porque se ficasse só na nossa cabeça era bom, né? Os bailes da pesada, né? Aquelas noitadas que são regadas a álcool, a drogas, a sexo. Não é assim? Antigamente, nós liberávamos os filhos. Cadê fulaninho? Rapaz, fulaninho está ali na rua jogando bola. Era assim que eu fui criado. Você podia soltar o filho na rua, ia jogar bola ali no Rio e tal, tranquilo, sossegado. Hoje, seu filho vai para o colégio, você está morrendo de medo, porque o colégio passou um lugar também temeroso. É o coleguinha que falou que vai me matar, que vai me dar um tiro. 2 se juntaram para me pegar. Não é assim? Quem tem filho sabe que eu não estou mentindo. Então, nós nos escravizamos. E nós nos escravizamos pelos meios de comunicação, porque eles são formadores de opinião. Aí nós damos atenção ao que eles dizem, trazemos para cá e trazemos para cá. Pronto, está lá a abominação do lugar santo. Acabou. E por quê? Porque eles podem transmitir o que quer, agora eu só assisto porque quero. Então, esses programas, que são, vamos dizer assim, principalmente televisão, né, que todo mundo tem uma televisão em casa, né? Eles que vêm deturpando os conceitos, essas novelas que mostram apenas uma idolatria ao sexo, ao golpe, à traição, aos distúrbios sexuais, a tudo. Aquilo é que dá ibope. E por que dá ibope e continua? Porque nós, seres humanos, assistimos essas podridões. E aquilo vai entrando na nossa cabeça e lentamente aquilo vai sendo absorvido por nós. E lentamente a gente vai trazendo isso para cá, essa abominação, para dentro do nosso coração. Isso tudo, sem contar que o Evangelho ele tem sido usado por muita gente pouco digna, né? Como uma fonte imensa de riqueza, né? Uma fonte imensa para seus ganhos mundanos. E eu me escravizo porque não quero raciocinar. Então, eu vou despender meu dinheiro e dar para quem nunca deveria estar recebendo. Sabe por quê? Porque no final dos tempos nós iríamos idolatrar a mediocridade. E quando é que Daniel previu tudo isso? Daniel, no seu capítulo 12, versículos 11 e 12, diz assim: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora,
haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Bom, eu só vou dar uma pincelada, porque a nossa ideia não é discutir esses números, mas a ideia de Daniel. Aqui, para Daniel, essa abominação desoladora, quando expressa em dias, equivaleria a 1.290 anos. Por quê? Porque Daniel, no seu capítulo 12, versículo 7, um pouquinho antes desse aí, ele cita assim: um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, 360 dias, ou 360 anos. Tempos, 720 dias ou 720 anos. Metade de um tempo, 180 dias ou 180 anos. Tempo, 1 ano profético. Tempos, 2 anos proféticos. Metade de um tempo, 6 meses. Então, ele chega a essa conclusão dos 1.290 dias. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, o que interessa para nós é isso aqui, que a abominação devastadora, segundo se entende em Daniel, é aquilo que vai estabelecer a grande tribulação do mundo. É o que vai estabelecer quando chegar o momento. E ele diz que haverá 45 dias, ou seja, 45 anos antes de chegar, tá certo? Aos 1.335, como ele bota ali. Por quê? Porque esses 45 anos seriam o período de tempo, desde o aparecimento da abominação desoladora até o início da bênção, que nós espíritas entendemos como a Terra entrando plenamente em seu período de regeneração. Então, em torno de... Daniel não era um profeta matemático. Em torno de 45 anos, nós iríamos já, depois de 45 anos de sofrimento, nós entraríamos realmente no período de regeneração. Portanto, a contagem não é o mais importante. O importante é entender que temos um período de sofrimento e temos um período, vamos dizer assim, depois de repouso, quando entrarmos na regeneração. Continuando em Lucas, no capítulo 21, versículo 20, aí ele diz assim: quando virdes Jerusalém sitiada pelos exércitos, então sabeis que está próxima a sua devastação. Ora, no ano de 66, os judeus se rebelaram contra o domínio romano, o domínio do Império Romano. Aí, para conter a revolta, o que Roma fez? Mandou cercar toda a cidade de Jerusalém. E aquele cerco de Jerusalém, ocorrido naquela época, era o início da destruição, que viria sobre a cidade. E isso daria cumprimento a essa profecia, tanto de Daniel quanto das palavras de Jesus. Por quê? Porque toda profecia tem seu caráter, que nós já falamos sobre isso, temporal e escatológico. Pode ter até um caráter espiritual puro, mas... Então, em termos de profecia temporal, tanto Daniel quanto o próprio Jesus tinham visto isso, mas também pode ser interpretada no seu caráter escatológico, ou seja, no que estudo do final dos tempos. Então, o que seria então esse novo cerco de Jerusalém pelos exércitos? Será que o Mestre Jesus se referia apenas então somente àquela cidade física de Jerusalém, que é localizada lá em Israel? E esses exércitos seriam exércitos armados de verdade? Pode ser, por que não? Eles vivem num meio cheio de inimigos ao redor. Pode acontecer dos exércitos cercarem Jerusalém. É possível. Mas existe uma outra interpretação que leva mais para o lado espiritual. E a gente consegue entender isso quando, no final do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, quando ele diz assim, que eu vi a nova Jerusalém que desceu do céu. Está lá em Apocalipse. Então, vamos guardar isso na cabeça. Então, o mestre podia estar se referindo àquela Jerusalém que era costume deles ir lá, pelo menos, uma vez por ano, para se purificar. Aí, subia para Jerusalém, que eles consideravam Jerusalém o lugar mais alto do mundo. Depois descia para o mundo dos homens. Então, a tradição judaica dizia isso. Será que essa Jerusalém espiritual estaria cercada pelo mal dominante no final dos tempos? Aí muda. Por quê? Porque a abominação estaria nas religiões, inclusive na deles, dos hebreus. Estariam nas famílias, eles também têm famílias. Estariam nas escolas, eles também têm escolas. Estariam nos corações, eles também os têm. Então,
Pode ser que o mestre aqui se referia, né, a essa Jerusalém, que teria que ser destruída, porque já não seria digna da purificação que eles mesmos, os hebreus, davam como conceito naquela época. Tanto que não seria necessário, então, a nova Jerusalém descer no céu em Apocalipse. É claro que a imagem de João em Apocalipse é muito simbólica, mas compreendem a espiritualidade da mensagem do mestre e como ele é sutil quando ele fala. Gente, há várias interpretações, tá? Se a gente for falar todas, mas nenhuma delas tem a sua verdade absoluta. A gente tem que lembrar que nos últimos 2000 anos, né, desde que o mestre esteve aqui, os homens vêm procurando entender as mensagens do Cristo e interpretá-las da maneira que eles conseguiam, né? É o que nós estamos fazendo hoje, nesse exato momento, interpretando no nível que a gente consegue interpretar. Agora, tudo isso deve ser guardado no nosso pensamento, e todos nós vamos evoluindo. Eu, vocês, todos nós, encarnados e encarnados, e aos pouquinhos a gente vai aumentando a capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de entendimento, tirando nossas próprias conclusões, não é? Então, resultado, eu acho que a explicação dessa Jerusalém me é suficiente. No versículo seguinte, o mestre diz: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ora, se Jesus estivesse falando apenas sobre o cerco de Jerusalém, aquele que ocorreu durante a revolta judaica, né, em 66, ele estaria pedindo que as pessoas fugissem, né? Ah, não, vocês têm que fugir da cidade. Seria uma profecia o quê? Temporal. Mas se essas palavras do mestre forem trazidas para o final dos tempos, no seu sentido escatológico, aí muda a interpretação. E quem vai nos explicar isso é Emmanuel. Olha como é que Emmanuel nos explica isso. Eu vou ler para vocês. Segundo Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz assim: como Judéia, devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Olha, venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Olha como é que a gente tem que subir. Os lugares santos, Emmanuel usa igual Nossa Senhora de La Salete, no plural. Os lugares santos, permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, que são portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Deu para entender por que o mestre disse isso? Quem estiver na Judéia, suba para os montes. E ele reafirma isso no versículo seguinte, quando ele diz assim: o que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas de dentro de casa. Porque naquela época, as casas da Palestina, elas tinham uma área
a qual se chegava do exterior através de alguns degraus e que era usada como terraço, né? Era o lugar onde as pessoas iam depois de um dia de trabalho. Então, eles subiam aquela escadinha e lá em cima, né, da casa, no terraço, ficavam ali descansando um pouquinho, pegando um ventinho. Era costume deles, né? Então, essa imagem, ela me agradou bastante, porque ela interpreta isso muito bem, que é a imagem de uma enchente. Então, se você chegou no telhado, somente ali no telhado é que você está em condições de ser salvo, né? Seja por um barco, seja por um helicóptero, não é? Imagina, numa enchente, você conseguiu chegar no telhado, você vai descer na casa? É isso que ele está falando, que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas de dentro da sua casa, você já está no terraço. É a mesma interpretação, gente, daquele versículo anterior, né? Ou seja, se você atingiu o telhado durante essa fase de tempestade que estamos iniciando, o que significa isso? Se você atingiu o telhado, você está firme na sua resolução de seguir o Evangelho e perseverar até o fim. Porque lá atrás a gente leu, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se você já é um convicto, eu vou fazer sim. Só terá a chance de ser salvo, e nós entendemos já no Espiritismo, ou seja, terá a chance de permanecer na terra, nesse mundo de regeneração, e não ser exilado, não é? Se você não descer para casa para pegar as suas coisas, ou seja, se você não retornar a colocar as coisas do mundo material no centro do seu coração. Compreendem? O que ele está querendo dizer, o mestre? Gente, o mestre está explicando, quem já atingiu o alto, não desça, fique no nível que você conseguiu chegar, mas não desce não, independente do que acontecer externamente, não desça, é isso que ele pede. E ele continua, quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua veste. No campo significa trabalhando, né? Vamos lembrar que aquele povo, né, era um povo que trabalhava no campo. Mas trabalhando aonde? O mestre se refere no bem, né? Porque naquele tempo, da Palestina, as pessoas elas viviam em vilarejos, né, pequenos lugares, né? E dali elas iam trabalhar no campo, que era fora dos vilarejos. E para o trabalho, o homem estaria vestindo apenas a túnica, mas não a capa. A capa era a sua veste exterior. Ele ia para o trabalho só com a túnica. Tanto que naquela passagem, né, se alguém pedir a sua túnica, dá também a capa, não tem? Olha, é por isso. Eles trabalhavam com a túnica e a capa era a veste exterior, né? Então, aqui, o mestre, novamente, ele está dando ideia de quê? De quem está no trabalho, ou seja, quem está na seara do Cristo, trabalhando, tanto em prol dos seus irmãos, quanto em trabalho íntimo de melhora, não deve voltar para pegar a veste externa. O que significa isso? A capa, né? É aquela veste que a gente apresenta ao mundo como uma máscara, nesse mundo das formas. Se você já atingiu um certo grau de espiritualidade, não volta a ser mundano, não. Não volta a dar valor às coisas mundanas, não. É isso que ele está dizendo. Porque agora não adianta você levar a capa. Nós estamos numa fase em que nós estamos mostrando para o universo a nossa essência, não o nosso invólucro. Porque não haverá nada mais a ser escondido. Isso está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser sabido. E isso, para o final dos tempos, não é o que nós estamos vendo, gente, na nossa própria nação aqui, que não se esconde mais nada. Tudo está vindo para a superfície, tudo está sendo mostrado, não é? E ele continua. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É claro que aqui o mestre se referia às mulheres, né, com filhos nascidos, né, ou seja, aquelas que estavam amamentando, né, ou por nascer, aquelas que estavam grávidas, num período tão turbulento e doloroso como esse que nós estamos vivendo. É a interpretação mais simples, né? Mas tem uma melhor. Ela não é errada, mas tem uma melhor. John Scott, ele é um grande estudioso, ele fez uma interpretação dizendo o seguinte: as grávidas são, aí acho que estão amamentando, né? São todos aqueles que estão prestes a dar a nascimento do seu Cristo interno. Ele chama de Cristo interno. Segundo ele, é o resultado da união da mente e do coração espiritualizados. Ou seja,
eu já aprendi o Evangelho, eu já estou estudando para poder compreender cada vez melhor. Olha, já cheguei à conclusão mais fantástica do mundo, que eu preciso viver o Evangelho, porque eu só vou compreender ele de verdade se eu viver ele, se eu vivenciar no dia a dia. Então eu tenho que melhorar. Olha quantos degraus eu subi. Então, quando aquilo, eu concluo aquilo e trago para cá, eu começo a dar nascimento ao que ele chama de meu Cristo interno. Então, gente, por que esse Cristo interno tem que existir? Porque eu tenho que me tornar um odre novo. Porque o vinho novo do Evangelho, ele não pode ser colocado em odres velhos. O mestre falou isso, não é? Então, essa sensação de que eu tenho que me transformar num odre novo, um homem novo, gente, para receber o Evangelho. Então, uma pessoa que chegou a essa conclusão, não é desejável que ela seja tentada pela natureza inferior deste momento. Por quê? Porque pode interferir na realização deste nascimento. É uma geração. Eu vou dar nascimento ao meu Cristo interno. Compreendem o que John Scott explicou? Eu achei fantástico, porque é isso. Nós somos contaminados a abortar o nosso Cristo interno, vamos falar assim, a não gerá-lo. Por quê? Porque a gente liga a televisão e dá audiência. A gente pega essas mensagens de mau gosto e manda pelo zap uns para os outros. A gente manda tristeza, a gente sendo degolada. A gente sabe que tudo isso existe. Mas nós não podemos dar combustível ao mal. Nós não temos esse direito. Então, gente, falta pouquinho agora, mas é bom a gente falar sobre isso. Porque o mundo, as mães vão entender, e os pais. O mundo, ainda que por pouco tempo mais, nós sabemos que o mundo estaria repleto de maldades. Isso é uma verdade? O mundo está repleto de maldades. Nós hoje vemos o mundo repleto de crueldades. A gente vê assassinatos, crimes cruéis. Nós vemos a disseminação de doenças. Hoje se usa até guerra biológica. Doenças que estão surgindo que a gente nem sabe dar o nome ainda. Hoje nós vivemos num mundo, e aqui no nosso país isso é bastante grande, que é um mundo da hipocrisia, em que as pessoas falam, agora vai chegar a eleição no que vem, eles vão falar o que nós queremos ouvir, mas sabendo desde já que não vão cumprir absolutamente nada. Não há compromisso com o seu irmão. Nós vivemos um mundo de aparente injustiça, porque a gente fica avaliando a justiça dos homens. E a gente fica inseguro quanto à nossa justiça. Por quê? Poxa, a crueldade existe, porque há uma impunidade. A dos homens há. Porque quem manda está protegido por um monte de gente. Agora, nós, cidadãos comuns, não. A injustiça não importa se foi porque comprou voto ou se comprou juiz. São os homens que alimentam essa injustiça por um pouco mais de tempo. Só um pouco. Então, nós vivemos hoje um mundo repleto de violência, uma insegurança grande. Quem tem um filho aqui, eu falei, vai para a escola, você fica com medo. Cadê a escola? Estou morrendo de medo, que ainda não chegou. Não é assim? Quando cresce um pouquinho, vai sair para a noite, seja filho, seja filha, enquanto não chega em casa inteira, em um pedaço só, né, se faltar em um pedaço, a gente não sossega. A nossa insegurança é muito grande. Nós temos medo de estacionar o carro, a gente vive numa guerra civil, e não é só no Brasil, gente. Nós temos a Venezuela aqui, que está pior do que a gente, acreditem. Nós vivemos num mundo recheado de drogas atualmente, um mundo de promiscuidade a um nível tal que se chegou, que, meu Deus do céu, os filhos de nosso Pai estão abaixo da categoria dos animais, muitos deles. As filhas de nosso Pai estão abaixo das categorias dos animais, muitos deles. Por quê? Porque se inventou um relacionamento que não existe entre uma raça inteligente e que acredita em Deus. Então, são aqueles espíritos ainda muito pequenos que ainda estão promovendo isso. Mas o tempo deles está terminando. Então, nós vivemos num mundo de incerteza. A incerteza do futuro, a incerteza do dia de amanhã, tudo. Ao mesmo tempo, vivemos um mundo de consumismo, não é? Hoje a criminalidade está tão alta que o sujeito mata o outro, o rapaz mata o outro para poder roubar o par de tênis. Isso é uma crueldade, gente.
O alcoolismo hoje está regado a festas de drink é livre, né? Você pode beber quanto quiser. Você paga, entra, bebe até ter um coma alcoólico. Não tem problema nenhum. E nossos filhos vão nessas festas. Compreendem? Porque marcaram pelo WhatsApp. Aparecem doenças como a microcefalia e outras mais, crianças nascendo sem o cérebro. Quer dizer, nós vivemos um mundo hoje encharcado de ingratidão. Ingratidão dos filhos em relação aos pais, dos pais em relação aos filhos, uns em relação aos outros. Vivemos um mundo de irresponsabilidade e um mundo de inversão de valores. Não é verdade? Quem de nós não vê como é doloroso criar os filhos hoje em dia? Que mundo eu vou deixar para eles? Não é? Então, gente, finalizando a parte 6, nós falamos aqui algumas verdades que doem. As verdades não deveriam nunca doer. Mas é uma realidade, nós estamos vivendo esse final dos tempos. O que cabe a nós, espíritas, o que cabe a nós, cristãos, o que cabe a nós, seja qual for a religião, mas que querem o bem. Porque não é o rótulo que vai me salvar, é a minha frequência vibratória. Não é? E já sabemos o que é salvar, não é? Não importa o tamanho da tempestade lá fora. Eu não posso alimentar o mal. Eu não posso divulgar o mal. Eu não posso falar mal dos outros, não. Eu tenho que entender que eu estou no meu telhado. Eu estou subindo o monte. Eu estou querendo sair da Judéia quando a multidão está lá na Judéia. Eu não posso me permitir retornar para dentro de casa se eu estou no telhado da casa na enchente. Eu tenho que semear a esperança. Eu tenho que ouvir a dor do meu irmão. Se eu não tiver um conselho bom para dar, eu fico calado. Mas eu não vou mais questioná-lo, nem criticá-lo. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse direito. Ah, mas aí acontecer algumas desgraças, aí a gente pode morrer. Sim, e daí? A pior coisa que pode acontecer, no máximo, é a gente desencarnar. Mas a gente já desencarnou tantas vezes, não foi? E já reencarnamos, né? Então, qual é o medo, né? Então, é resistir. Resistir com o testemunho. Não importa que nos ofendam, porque a gente está seguindo Cristo. E só fala em Jesus, esse cara, ele é fanático. Não faz mal, não. Cada vez que nos agridem, cada vez que nos injuriarem, pensem assim. É uma medalhinha que colocam no meu peito. Mostra apenas que eu estou no caminho certo. Então, não é época para desânimo. Nós temos a obrigação de semear esperança. Calma, tudo passa. Essa fase também passará. Isso é o mais importante para nós. Tá bom, gente? E avisar para todo mundo que a 7ª parte do Sermão Profético está marcada para dia 4 de setembro. É uma segunda-feira também, né? Esse mesmo horário, às 19h45. Tá bom? Que a gente vai dar continuidade a esse estudo. E até lá, eu desejo a vocês muita paz. Que brilhe a vossa luz.